Ecologia, sustentabilidade, meio ambiente. Você tem certeza que conhece sobre esses assuntos? Sou Alberto Carvalho e esse é o Por Trás do Sofá. Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Por Trás do Sofá. Hoje eu estou aqui com o biólogo Adilson Gil, pós-graduado em Gestão Ambiental e Administração Pedagógica e mestre em Pedagogia, autor de artigos para revistas e jornais, analista ambiental de carreira do IBAMA, viveu e atuou como fiscal na Amazônia, chefiou a divisão de fauna do IBAMA em Brasília, chefiou a divisão técnica do IBAMA no Rio de Janeiro, tornando-se superintendente entre 2008 e 2012. Atualmente é gerente de fauna ligado à diretoria de biodiversidade do INEA, órgão ambiental do estado do Rio de Janeiro. Olá, Adilson. Olá, Alberto. Um prazer estar aqui para esse bate-papo. Adilson, um conceito muito popular hoje em dia é a questão da sustentabilidade, inclusive muito utilizado por empresas como campanhas de marketing para se colocar num mercado que está consumindo demais esse termo. O que viria efetivamente a ser sustentabilidade? O conceito de sustentabilidade, Alberto, é muito tranquilo. Você exatamente fazer uma utilização de um recurso natural, e as empresas muitas vezes consideram isso como uma matéria-prima essencial, só que preservando esse recurso para uma futura geração. Então, sustentabilidade, de uma forma bem resumida, é você usar um determinado recurso de modo que ele seja sustentado no futuro, de modo que ele exista no futuro sem ter sido totalmente extinguido. Nisso também entra a reciclagem de materiais. Entra um outro conceito que, além da reciclagem, é você pensar em reuso e você pensar num conceito de mudança de paradigmas de uso. Um conceito bem prático e tem muita literatura sobre isso. Empresas que já funcionam, carpete da sua casa. Trocou a cor, trocou o modelo, em vez de você precisar trocar todo o carpete da sua casa, já tem empresas que áreas que estejam desgastadas, que você só retire aquele pedaço que esteja desgastado, sem você precisar retirar todo o material. Então, isso é um outro ótimo exemplo, que muitas vezes você não precisa fazer uma total troca de um produto, uma total troca de um insumo, que partes podem ser utilizadas. O conceito mesmo de carro, o que muda conceitualmente muitas vezes? É a carroceria. O chassi é o mesmo, onde tem as rodas, onde tem o motor, troca-se peças. Então já estão se pensando em conceitos que você não trocaria o carro todo. Você chegaria na concessionária, escolheria uma nova carroceria, mais de acordo com a moda, com a cor da época, sem você precisar exatamente trocar todo o seu veículo. Então na prática você continua mantendo o modelo de economia, só que de uma forma mais sustentável, pensando em melhor utilização desses recursos naturais. Ok, isso a gente está falando de insumos e resíduos, estamos falando de materiais, mas vamos falar um pouco de energia. Inclusive, esses resíduos podem até ser geradores de energia. Hoje, o país, não só o país, como o mundo, tem uma certa crise energética, né? Estamos buscando novas soluções, uma libertação dos combustíveis fósseis. Para o Brasil, essa solução da matriz energética, que hoje está extremamente deficitária, como isso vai se equilibrar? A gente usa nossa grande maioria da nossa matriz, ainda é da usina hidrelétrica, só que a usina hidrelétrica ela acaba tendo uma questão muito discutida, primeiro porque ela é uma coisa que depende do clima, depende de chover mais, chover menos. Toda a construção de uma hidrelétrica, mesmo uma PCH, uma pequena central hidrelétrica ou uma hidrelétrica maior, ela tem um custo ambiental sim. A gente sempre trabalhou com hidrelétrica sendo uma atividade não poluente, talvez não seja a mais poluente, obviamente você não vai comparar com a questão de produção de combustíveis fósseis, o que isso causa, mas ela tem um impacto imediato sim. E tem alternativas que estão sendo buscadas. O grande problema hoje do país, mais do que necessariamente a própria matriz, é como essa energia vai entrar no sistema. A energia solar ela acaba tendo um problema que ela é muito pontual. A gente teria que mudar um pouco até paradigmas. Então, esse prédio onde nós estamos aqui fazendo a entrevista, exatamente nesse prédio,
É difícil imaginar que essa energia estivesse sendo captada em algum lugar muito longe, entrando no sistema e vindo aqui parar para nossas tomadas. A gente vai ter que, cada dia que passa, se basear o quanto de energia no terraço desse prédio pode ser absorvida. Isso é um modelo já mudando, mas trazendo uma questão da energética pontual. Energia eólica. É difícil pensar em partes dos ventos, em determinadas praias, em determinadas regiões do país que tem um vento constante, como essa energia vai entrar no sistema. Então, pensar em energia, pensa-se em matriz e como essa matriz entra no sistema energético. Quer dizer, hoje um dos grandes problemas é o custo da distribuição dessa energia. Exatamente. De tirar, digamos, uma usina hidrelétrica que esteja dentro da Amazônia, como é o caso da tão questionada usina de Belo Monte, onde tem-se o problema de utilização de terras e de terras que são indígenas, e também de como isso vai ser distribuído, ou o grande parque de energia à base de vento que nós temos no Nordeste, que está até hoje parado porque não se conseguiu distribuir a energia que é lá captada. Esses são os grandes desafios que a gente tem no momento? Um grande desafio, quando a gente pensa em Belo Monte, não avançando, mas trazendo uma característica bem interessante, é o local que ela está em relação a Itaipu. Hoje, sul-sudeste, a gente tem grande fonte, é a usina de Itaipu. Só que a usina de Itaipu está abaixo da linha do Equador, Belo Monte está acima. Então você tem volumes de chuva em épocas diferentes. Exatamente, Belo Monte é quando Itaipu estiver em baixa, Belo Monte está em alta. Então ela vai ficar com um reservatório de energia por um determinado momento que Itaipu esteja em baixa. Hoje em dia já não se pensa mais em usinas que tenham grandes lagos. É aquela questão do fio d'água. Ela não produz nem tanta energia assim, mas esse nem tanto aí super relativo, porque é exatamente no fluxo constante do rio. Itaipu não, Itaipu se pensou num grande lago e esse grande lago acumula um peso muito grande que aí vai gerar o turbilhonamento. Então Belo Monte traz isso, como você mencionou, essa energia que está dentro da Amazônia, como ela vai chegar em São Paulo, como ela vai chegar no Rio de Janeiro, em Minas, nos grandes centros industriais do país. Isso tem um custo muito grande e o que acontece? Tecnologicamente tem uma perda de energia. Desde a geração até o aproveitamento, isso tudo é contabilizado. Sim, e muito se fala do impacto ambiental, seja na questão das terras indígenas, seja na questão de alagamento de áreas de floresta virgem, de fauna e tudo mais. Existe esse impacto todo ou o impacto ele foi calculado, ele está bem mensurado para a necessidade que ninguém vai contestar, que o Brasil tem de energia, inclusive equilibrando esse uso de Itaipu? O impacto ele é inerente, como a gente está falando, qualquer atividade, uma simples construção de uma casa, ela causa impacto. O nosso cotidiano ele é cheio de impactos. Aqueles impactos estão previstos e dentro de um licenciamento ambiental existe uma coisa chamada dos programas ambientais. Muitas das cidades que estão em volta de Belo Monte, elas não tinham tratamento de esgoto. Uma das medidas, uma das compensações é que essas cidades comecem a ter redes de tratamento de esgoto. Então você parte de um cenário que o rio estava ali recebendo uma carga de material orgânico muito grande e que a partir da usina, como obrigação da empresa que está construindo, é exatamente tratar o esgoto dessa cidade. Impacto sempre vai ter, porque a gente tem que trabalhar são essas compensações. E lá no licenciamento ambiental, isso é plenamente previsto. Adilson, tivemos recentemente a revisão e implantação do novo Código Florestal que envolveu muita briga política. Como poderíamos avaliar a situação do Brasil nos quesitos de uso do meio ambiente, exploração e utilização da terra e reservas indígenas e tudo mais? A gente primeiro tem que ficar muito claro que o nosso Congresso Nacional ele é formado por representantes de diversos setores. Então, tem o setor dos ruralistas que defendem a produção, tem a parte dos ambientalistas. Realmente, o Congresso Nacional é essa miscelânea. Então, claro que um Código Florestal que tenta atender a diversos anseios. O Código Florestal, na concepção original, ele realmente ele era muito questionável ambientalmente. Após muitas revisões, muitas discussões, o novo Código Florestal, ele tem ainda certas partes que podem ser questionadas em termos ambientais, principalmente nas áreas de preservação permanente,
e que hoje já é permitido certos tipos de agricultura. Mas boa parte daquilo que era indicado como preservado, ele permaneceu. Essa discussão entre produção de alimento e manutenção de áreas florestais, ela é uma discussão inerente e daqui para frente vai ser maior ainda. Você conseguir conciliar a área de produção com a área de manutenção, porque grosseiramente as duas coisas se coadunam, elas se completam. Você vai conseguir ter boas áreas de produção agrícola se você tiver água sendo produzida, água em qualidade e em quantidade, para exatamente irrigar essas áreas de produção. Então, o novo Código Florestal, ele talvez não tenha sido o melhor desenho possível para atender toda a preservação ambiental, mas dentro daquilo que o próprio Congresso ansiava, o desenho atual desse Congresso, ele conseguiu fazer uma manutenção, se não completamente idealizada, bem razoável. É claro que aí os estados, e aí a legislação sempre tem essa possibilidade, pode trazer situações mais restritivas dentro do estado. Isso no caso, no exemplo do Rio de Janeiro, está sendo construído um código estadual que certas questões que ficaram tanto polêmicas, que o Rio de Janeiro dê um passo à frente até consiga ser mais conservador do que o próprio Código Florestal. Mas essa discussão entre produção alimentar e manutenção de áreas de preservação é uma discussão não só do Brasil, mas do mundo. É claro que o Brasil, com esse intuito de ser, com esse desejo de ser o celeiro, ele traz isso para o seu cerne muito maior. A gente tem áreas de preservação muito maiores que outros países, mas também a gente produz muito alimento. O que a gente tem que batalhar, realmente, aí é um trabalho nosso de sociedade, é que áreas hoje degradadas não sejam largadas e voltem a se tornar áreas produtivas. Nesse novo código, houve ênfase na discussão sobre as margens dos rios, onde se encontra grande parte dos pequenos produtores rurais. O novo texto é prejudicial para esses pequenos produtores? Não, ele vai pensar na questão dos módulos rurais. Ou seja, o pequeno produtor ele vai ter certas benesses, até de utilização de áreas de preservação ambiental, que o grande não vai poder ter, exatamente por uma questão de tamanho de área. O pequeno produtor, dentro desse novo código, ele teve a possibilidade de manter certas utilizações de áreas de preservação asseguradas. Traz também a questão de você, nas faixas de preservação de margem de rio, por exemplo, você poder colocar árvores frutíferas, você fazer um certo uso dessa vegetação ribeirinha, utilizando uma própria produção. Hoje, para o pequeno produtor rural, e essa questão do módulo rural varia de região para região do país, ele de alguma forma ele teve assegurado o seu direito de fazer um certo uso dessa área de preservação permanente. É claro que a gente não pode confundir esse uso com manutenções de vegetação que já estavam previstos em vários instrumentos anteriores. Então, esse código ele foi toda a discussão e ainda vai ter muita discussão, é óbvio. Ele traz uma qualidade de você trazer para a legalidade muita gente que estava ilegal. A gente tinha um código desde a década de 60, das questões das reservas legais, que era difícil para ser executado, muita área não tinha essa reserva legal averbada, e hoje com o cadastro ambiental rural, que é uma coisa mais simples, você vai ter esse processo de regularização mais fácil. Muitas vezes, como sociedade, não adianta a gente ter um instrumento legal muito rígido, muito duro, se a sociedade não se adequa, se a sociedade não se torna legal. Então, traz um instrumento mais fácil, mais factível, e a gente imagina que a gente tem um país muito grande, com uma diversidade cultural gigantesca, de como conciliar isso tudo dentro de um mesmo país. Então, para Rio e São Paulo, muitas vezes é muito fácil certos procedimentos. Quando a gente já pensa no interior do norte do país, já fica mais difícil. Então, o cadastro ambiental rural ele vai trazer certas facilidades para trazer para a legalidade muito produtor rural. Em cima ainda desse tema, como ficam as unidades de conservação e as áreas indígenas? Tá. A questão de área indígena e unidade de conservação, hoje tem órgãos que cuidam disso, órgãos da administração pública que exatamente fazem essa demarcação. Só que, obviamente, com o passar do tempo, muitas dessas áreas, em geral são áreas próprias da União, elas acabam sendo utilizadas para produção ou com outros instrumentos, cidades são criadas e depois a simples demarcação, Roberto, é muito difícil a demarcação se transformar efetivamente na área. A gente tem situações hoje no Rio de Janeiro, Itatiaia acaba sendo um caso mais famoso,
um parque nacional criado há mais de 70 anos, você ainda tem hotéis dentro do parque. A questão fundiária, tanto em unidade de conservação como propriamente em área indígena, ela é muito complicada. Não é porque do dia para a noite você fez uma demarcação de uma unidade de conservação, por exemplo, que todos os instrumentos e habitações que já existiam dentro dessa unidade, que elas deixam de existir, elas passam a ser públicas. Há um processo todo aí muito grande de compensar e muitas vezes, mesmo dentro da compensação, há medidas jurídicas, medidas judiciais tomadas que você não consegue ter uma solução definitiva, uma solução prática. Então, a questão das áreas indígenas é muito complicado também, porque muitas vezes essas populações indígenas, muitas vezes elas já passaram por algum processo de cultura, então elas já sabem o valor de uma pedra preciosa, já sabem determinados valores dos metais que existem e, óbvio, às vezes por um quadro de uma situação de pobreza dessas comunidades, elas se veem muitas vezes estimuladas a exatamente permitir algum tipo de exploração. Inclusive a exploração de madeira. Inclusive a exploração de madeira, a gente tem muita denúncia de situações de exploração de madeira dentro de áreas indígenas e no processo investigativo muitas vezes você descobre que próprias pessoas da aldeia muitas vezes estão envolvidas com aquela situação. Então o trabalho acaba ficando muito mais duro para os órgãos que cuidam da questão indígena, para os órgãos que cuidam da questão ambiental, que é exatamente separar onde há aproveitadores e onde há questões legítimas. A gente está falando de comunidades indígenas que muitas vezes passam necessidades muito grandes, porque uma população indígena que absolutamente está num ambiente selvagem, ela tem um processo de cultura que ela razoavelmente se sustenta, já voltando para o nosso principal tema. Só que nesse meio tempo aí, tem populações indígenas que já tiveram tanto contato com populações de homens brancos, com populações que já entram também nos anseios de certas regalias que a gente conquistou. E como é que elas vão conseguir isso? Como é que elas vão conseguir esses confortos? Muitas vezes vai ser exatamente comercializando o que elas têm de recurso natural dentro da sua unidade. Para inibir essas irregularidades, o melhor instrumento é a fiscalização. A nossa fiscalização hoje está deficitária? Olha só, a gente imagina um país do tamanho do Brasil, é difícil a gente pensar numa fiscalização padrão de homens, veículos e mesmo aeronaves. O país é muito grande, são áreas de um jeito ou de outro inóspitas, elas têm dificuldade. Então, o que hoje a gente está avançando muito e tem que avançar mais é exatamente o monitoramento por satélite, o monitoramento por imagem. É impossível você pensar em espaços amazônicos com viaturas, com homens, mesmo aeronaves. O espaço é muito grande. O esforço tem que ser pontual, determinada área onde se verifica que está ocorrendo algum tipo de dano, você emitir os esforços de forma pontual. É muito difícil você conseguir equipes o tempo inteiro circulando. E é exatamente o que a Polícia Federal está avançando, o Exército Brasileiro está avançando, que é o monitoramento por aeronaves não tripuladas, além das imagens de satélite. Mas tem que ser muito aprimorado ainda esse controle, pensando mais em tecnologia do que exatamente homens no local. Homens no local é pontual mediante a necessidade que seja verificada por tecnologia. As áreas são muito grandes, são muito inóspitas e o custo disso acaba sendo muito mais alto do que o investimento em tecnologia a longo prazo. Vamos entrar agora na questão de tráfico de animais, que é uma cultura no país. Muita gente gosta de ter um passarinho, um papagaio, mas não tem noção dos maus tratos que sofrem esses animais. Apesar das fiscalizações e apreensões, como está essa questão hoje? Conseguimos avançar na coibição dessa prática ou a situação ainda é crítica? Infelizmente ainda tem muita cultura do ter o animal. Independente até de classe social, a gente evoluiu, mas as pessoas gostam ainda de ter animal. Isso ainda teria que ser um pouco mais trabalhado em termos de educação. As pessoas ainda acham interessante ter um animal silvestre em casa como um animal doméstico. Tem essa diferenciação na legislação muito clara. O animal doméstico é aquele que já passou durante um bom tempo por um processo de vivência junto com o homem, cão e gato. E tem animais silvestres que, por mais interessantes que sejam, eles são silvestres, eles vêm do meio da mata. Hoje o tráfico, infelizmente, ainda é muito grande, o consumo de animal ainda é muito interessante, ainda é muito atraente. A gente recente até eram animais legalizados porque nasceram em criadouros. Um grande jogador de futebol recentemente divulgou fotos com um macaco prego
e acaba criando um estímulo de ter. Só que esse macaco prego desse jogador de futebol ele custou R$30 mil. Obviamente é um livre mercado, isso existe mesmo, só que na hora que isso é muito divulgado, traz um certo interesse, traz um certo estímulo, que aí esse legalizado custou 30 mil, mas infelizmente você vai ter um, às vezes retirado da floresta por um valor muito menor, ínfimo, trazendo esse estímulo para as pessoas. Então o tráfico ainda é infelizmente uma coisa que acontece muito, porque ainda há muito interesse, e infelizmente ainda a punição ainda é relativamente muito branda para esses que fazem o comércio. Adilson, mudando um pouco o nosso tema, tem-se falado muito em aquecimento global. Isso é um mito ou estamos realmente destruindo o nosso planeta? Tá. A gente sempre tem que diferenciar muito o acabar com o planeta e acabar com a espécie humana nesse planeta. A gente tem que ter muito em mente que o planeta vai continuar existindo, algumas espécies de animais e vegetais vão continuar existindo, porque muitas vezes essa nossa qualidade de vida, esse nosso uso do recurso natural está fazendo, a gente vai extinguir a espécie humana nesse planeta. O planeta vai continuar de um jeito ou de outro e ele vai se adequar ou não, como vem se adequando há bilhões de anos, com mais carbono, menos carbono, de alguma forma o planeta vai se adequar. A gente sempre tem que pensar que como planeta, o carbono existente é o carbono de sempre, salvo algum asteroide, alguma coisa que veio do espaço, quimicamente o que tem no planeta é o que tem desde o início. Então o que a gente tem que pensar muito essa questão do aquecimento global é a questão do risco. E eu escutei uma determinada comparação, uma determinada metáfora que eu acho sempre interessante reproduzir. Você tem uma avaliação de que um voo de cada 100 voos Rio-Nova York cai. Um voo em cada 100. Você ganha uma passagem para o seu filho voar nesse avião. Você daria, tendo ciência dessa estatística? É complicado. Mesmo que você saiba que só um voo de cada 100 pode cair, se você ganhar uma passagem de graça Rio-Nova York, você vai questionar se você vai colocar seu filho ou não. Então, mesmo que estatisticamente a gente esteja trabalhando uma possibilidade pequena de certos desastres, não vale a pena arriscar. A gente tem uma questão da produção também de excesso de monóxido, de óxido de carbono, que é uma questão de saúde pública. Independente da questão da camada, da questão do aquecimento, como isso vai refletir no planeta ou não, a gente tem uma questão de saúde pública. Então, esse controle das emissões, primeiro é para a gente não chegar perto dessa possibilidade de um voo em 100, então mesmo que seja pequeno, vamos tentar não arriscar, e por uma questão de saúde pública. Muito dessas emissões derivam de combustíveis fósseis e tem-se uma ideia de que o petróleo no mundo está se esgotando. Uma prova que isso não é verdade é o pré-sal. Vale a pena essa exploração considerando que não dependemos só da gasolina, mas também de outros derivados do petróleo? O que acontece é o seguinte, a tecnologia, o petróleo ele vai estar inserido, e a tecnologia do pré-sal e de outros, tem muito petróleo espalhado. Como é você ter uma tecnologia barata a tal ponto, ou que tal ponto economicamente você consiga, por essa tecnologia, explorar petróleo que já não está no bolsão. No caso do petróleo, do pré-sal, é um petróleo que está espalhado entre rochas. Como você, por pressão, empurrar esse petróleo para ele voltar para ser absorvido? Então, o quanto de preço que vale a pena de você usar determinada tecnologia para ter esse uso do petróleo? Hoje, a questão do xisto, o xisto está sendo também avaliado uma possível substituição, combustível fóssil também, que de certa forma são princípios bem semelhantes até ao do próprio pré-sal. Então, é uma questão de matriz de preço para você ter a exploração e quanto que isso ainda tem mercado. A gente ainda vai passar durante muito tempo, e há uma previsão ainda de 50, 100 anos, na dependência do combustível fóssil, até ele efetivamente conseguir ser substituído por outras fontes de energia, por outras práticas alternativas. Adilson, o que você recomendaria para que o cidadão tenha uma melhor conscientização a respeito das questões ambientais? A recomendação é as pessoas tentarem ler. Muitas vezes a gente vai atrás de uma certa manifestação de um artista que a gente gosta, às vezes de um jogador de futebol que a gente admira, e muitas vezes não é um texto técnico mais avalizado. Então, realmente, é buscar várias fontes, tentar sempre ler muito daquele assunto, tentando não ficar tanto com preconceitos.
tentar ver o outro lado sempre. É claro que a gente é imbuído de paixões, de conhecimentos prévios sobre tudo, mas então ficar menos atrás de manifestações passionais, correndo atrás das manifestações técnicas, e mesmo manifestação técnica, tentar sempre olhar um lado a favor e um lado contrário, assim construir esse pensamento ambiental. Ok, Edilson, queria agradecer sua presença aqui no nosso programa e por nos esclarecer tantos pontos. E, por favor, suas considerações finais. Alberto, queria agradecer. Sempre falar sobre o meio ambiente é muito apaixonante, muito interessante, e que todo mundo, pelo menos por esse bate-papo, vão ter manifestações a favor, outras contra, e pelo menos a gente abra mais um canal de discussão via o teu programa aí, que está arrebentando. Ok, muito obrigado. Ok, pessoal, esse foi mais um Por Trás do Sofá. Espero que tenham gostado e nos encontramos no próximo bate-papo. Até lá!